Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre A Outra Face, do escritor estadunidense Sidney Sheldon, publicado pela primeira vez em 1970. Eu confesso que eu era uma daquelas pessoas que olhava meio torto para os livros do Sidney Sheldon, porque alguns leitores já haviam me dito que era literatura de baixa qualidade, que era considerado subliteratura. E eu nunca tinha lido nenhum livro do Sidney Sheldon, mas eu percebia que eram livros que, embora já tivessem sido publicados há um considerável tempo, continuavam sendo lidos por muitos leitores, e eu tinha desejo de tirar mesmo a prova de se os livros do Sidney Sheldon eram ou não bons livros. Eu também nunca tinha lido nenhum romance policial na minha vida. Confesso para vocês que eu também não tinha muito interesse pelo gênero, não me chamava muita atenção, mas como eu sou um grande admirador do canal da Claire Scorzi e já vi muitos vídeos dela comentando a literatura policial, isso me despertou o desejo de conhecer, de dar uma chance para esse tipo de literatura, para esse tipo de livro que eu ainda não conhecia, para que eu pudesse criar as minhas próprias opiniões em torno do gênero. E a verdade é que eu gostei muito dessa experiência, eu gostei muito desse livro, A Outra Face. Ele realmente me surpreendeu em vários quesitos, embora também tenha me desagradado por alguns detalhes que eu também vou comentar aqui com vocês. Mas antes eu gostaria de contar a história que eu imagino que muitos de vocês já até conheçam. A Outra Face nos apresenta esse psicanalista, que é o Judge Stevens, e ele é um médico super profissional, viúvo, que perdeu a esposa num trágico acidente de carro, e desde então ele nunca mais conseguiu se apaixonar por ninguém. E, inclusive, para vencer esse trauma da perda da esposa, ele se entrega assim, calorosamente ao seu trabalho, a cuidar de seus pacientes. Ele é, de fato, um profissional exemplar. E o livro começa com o assassinato de um dos pacientes do Dr. Judge Stevens, que é o Hanson. O Hanson é um homossexual que procurou o Judge porque queria tratar a sua homossexualidade, ele queria ser curado para tentar dar mais atenção para sua esposa, para os seus filhos. E eu confesso para vocês que esse foi um dos pontos que me incomodou aqui um pouco na Outra Face, o tratamento que o Sidney Sheldon dá a essa questão da homossexualidade. Você percebe aqui nitidamente que os personagens têm uma postura evidentemente homofóbica e que os próprios personagens gays aqui do livro, eles manifestam um desejo para se tornarem heterossexuais. Mas devemos lembrar que esse livro aqui é do começo da década de 70, uma época em que a intolerância à homossexualidade era bem mais acentuada do que nos dias de hoje. O assassinato do Hanson leva a polícia até o consultório do Dr. Judge, não só por ele ser médico da vítima, mas também porque quando o Hanson foi esfaqueado, ele estava usando uma capa de chuva que pertencia ao Judge. E a polícia entrega essa capa de chuva a ele, que vai explicar que na última consulta que ele teve com o Hanson, este último havia pedido a sua capa de chuva emprestada e ele concedeu. Então, o tenente McGreevy e o detetive Angeli vão fazer um interrogatório completo e o Judge só se opõe a dar respostas relacionadas com a vida pessoal de seus pacientes. E isso deixa o tenente McGreevy muito irritado e o leitor logo vai perceber na implicância que o tenente McGreevy tem com o Judge, e o detetive Angeli também percebe isso e associa a um acontecimento do passado, quando o antigo parceiro do McGreevy foi assassinado por um homem que escapou da pena de morte, justamente porque o Dr. Judge Stevens o diagnosticou com problemas mentais. E o Dr. Judge Stevens fica nessa situação super desconfortável, em que o tenente McGreevy parece querer o tempo todo incriminá-lo, ligá-lo ao caso do assassinato do Hanson. E para piorar a situação, nesse mesmo dia também é assassinada a secretária do consultório do Dr. Judge, a Carol Roberts. Ela tem o seu rosto e outras partes do corpo desfigurados. Ela parece ter sido torturada até a morte.
E isso faz com que o Tenente McGreevy tenha mais e mais motivos para continuar desconfiando do Dr. Judge Stevens. E agora o Judge tem mais do que ninguém o interesse de descobrir quem é esse verdadeiro assassino, a fim de salvar a sua própria pele, e também porque ele começa a ter um grande pressentimento de que simplesmente ele será o próximo alvo desse terrível assassino. Nessas circunstâncias, o Dr. Judge Stevens vai se apegar ao máximo ao detetive Angeli, já que ele não confia nem um pouco no Tenente McGreevy, e Angeli vai lhe aconselhar de que ele analise bem cada um de seus pacientes, mas o Judge não consegue imaginar, não concebe em seu pensamento que esse assassino seja um de seus pacientes. Mas mesmo assim ele decide atender o Angeli, ele vai ouvir várias gravações das suas consultas, porque ele grava todas as consultas em fita cassete. E o engraçado é que ele vai descobrir muitas coisas que o surpreendem muito no processo dessa investigação. Mas mesmo com essas surpresas, ele não consegue pensar, identificar numa razão que poderia levar um de seus pacientes a tentar alguma coisa contra ele. Ele não consegue mesmo desconfiar de nenhum deles, muito menos da Anne, que é a sua paciente favorita, que foi assim a primeira mulher por quem o Judge se apaixonou depois da morte da sua esposa. E a Anne é uma personagem com quem o leitor simpatiza muito, e é uma pena que o Sheldon tenha dado tão pouco espaço para ela aqui nesse livro. E ela procurou o Judge por um problema que ela está passando no seu casamento, porque infelizmente para o Judge, né, ela já é casada, mas ela está passando por um problema muito peculiar, sobre o qual ela tem muita dificuldade de falar. Ela hesita sempre em falar nesse problema que ela está passando, mas parece ser algo assim muito sério e que a faz sofrer muito. A partir daí, o Judge começa a passar por uma série de perseguições, ele sofre várias tentativas de assassinato, e nem assim o Tenente McGreevy acredita nas coisas que ele diz, acredita que ele realmente está sendo perseguido por uma pessoa que ele não sabe quem é. E isso deixa o ritmo desse livro assim muito tenso. Eu lembro que eu ficava assim um tanto incomodado com os momentos em que o Judge estava sendo perseguido, em que eu achava que ele quase ia morrer. E tem várias cenas aqui em que o leitor fica mesmo sem fôlego, porque a tensão é muito forte. Eu confesso que eu até tinha que interromper a leitura em alguns momentos, de tão abalado que eu ficava enquanto eu lia determinadas passagens desse romance policial. Aí, de repente, eu fiquei pensando, puxa, será que isso é uma característica típica desse gênero, né? Porque se for, eu acho que eu vou ter um sério problema emocional aí nas leituras de mais alguns romances policiais que eu pretendo ler. E o ritmo constantemente acelerado desse romance faz com que essa tensão fique ainda mais ali intensificada, porque esse livro tem um ritmo muito acelerado, muito rápido mesmo. As cenas, os acontecimentos se desenrolam assim, sem digressões, sem intervalos. A escrita do Sheldon é muito enxuta, muito limpa. Tudo acontece muito rápido, de maneira que o leitor parece estar ali correndo para acompanhar a narrativa. E toda essa tensão, todo esse ritmo constantemente acelerado me fizeram lembrar bastante os filmes que eu assistia na tela de sucessos, filmes de suspense que eu via na TV. E aí eu lembrei que o Sidney Sheldon ele também trabalhou com o cinema e com a televisão. E já na sua obra de estreia fica bem clara essa influência que esses outros veículos de comunicação têm aqui na sua obra. Finalmente, fazendo aqui uma avaliação do que eu achei dessa minha primeira experiência com o gênero policial, o que eu achei do Sidney Sheldon, eu posso dizer que eu gostei da experiência, não obstante toda essa tensão, todo esse sufoco que o livro em determinados momentos aqui me causou, e que eu gostei também da escrita do Sidney Sheldon, sobretudo como ele utiliza alguns artifícios para criar ainda mais suspense aqui dentro da história, que mesmo sendo artifícios assim um tanto clichês, né, não muito originais, ele faz de uma maneira bastante conveniente, agradável, que deixa ali o leitor empolgado, entretido, preso a essa história. O que de fato me incomodou mesmo aqui nessa obra foi essa tendência que eu percebi nesse livro de que tudo converge unicamente para a descoberta do assassino. Ou seja, parece que todo o talento do autor é empenhado nesse propósito.
E eu penso que o Sidney Sheldon poderia ter aproveitado tantos outros elementos, tanta coisa boa que ele colocou aqui e que merecia mais espaço, como, por exemplo, o tratamento dado a certos personagens, sobretudo a Anne, que é uma personagem que realmente merecia uma atenção maior. Mas ainda assim, com certeza, eu recomendo a leitura desse livro, que eu gostei de verdade. E o que me deixou mais satisfeito mesmo com ele foi o fato de que eu descobri quem era o assassino.